Então vamos lá, galera. Hoje eu vou falar com vocês um tema bastante importante, né? Que ninguém te conta antes de virar gestor de tráfego. Então tenho muita coisa aí com relação a isso para passar para vocês, baseado na minha experiência. Estou no mercado aí há mais ou menos 5, 6 anos. Acredito que vai ser muito valioso aí para vocês. Primeira coisa que eu coloquei aqui é que ninguém vive só de apertar botão. O cliente não paga por cliques, ele paga por resultado. Quando você inicia nessa jornada de gestão de tráfego, você acaba se apegando muito às ferramentas. Vou te dar um exemplo. Quando eu iniciei, comecei a maratonar todos os cursos que eu via pela frente sobre Facebook Ads. Mas aí eu ficava amarrado muito àquela ferramenta. Quando eu ia atender meus clientes, eu tinha uma noção muito amarrada a só o que era o Facebook Ads. E o que que isso dava de resultado? Eu não conseguia entender a oferta do cliente, produto, como ajudar o cliente com relação a isso, comercial do cliente. E acabava que, por mais que minhas campanhas tinham os resultados bons, o cliente saía insatisfeito. E é isso um problema comum. Bastante gente que está iniciando nessa jornada apresenta, né? A gente fica muito amarrado a um canal de aquisição, uma ferramenta, e acaba ignorando o que vem depois. Então, o tráfego é ferramenta, não fim. Se você não entende o negócio do cliente, não entrega retorno. Coloquei aqui também que a parte técnica ela é a mais fácil. Então, você consegue aprender uma ferramenta, por exemplo, em uma semana. Você está fazendo campanhas no Facebook, ou você está fazendo ali campanhas no Google. Mas a oferta do cliente, público do cliente, né? A mensagem que o cliente vai passar para os clientes dele. Isso acaba que é o que mais atrapalha a gente como gestor de tráfego. Então é isso que a gente tem que se aprofundar. Eu sei que quando a gente está no início a gente fica empolgado, né? A gente pega o primeiro cliente ali. Mas nem tudo são flores, né? Antes a gente conseguia ter certo resultado somente focando em uma ferramenta ali, impulsionando alguns criativos. O cliente tem um certo resultado. Hoje o mercado está muito concorrido. Então, se você está iniciando agora, estou gravando esse vídeo aqui em 2025, saiba que o mercado está muito concorrido. Então, a gente tem que cada vez mais estar se aprimorando, porque senão a gente fica para trás. E é isso aqui que eu estou passando para vocês. Não é só a ferramenta. A gente tem todo um conjunto para ter o resultado desejado ali com o cliente. Então, o jogo é fora do gerenciador. 80% do resultado vem do que acontece fora do anúncio. O que vai delimitar o cliente que você vai conseguir resultado e o cliente que você não vai conseguir resultado, muitas vezes é aquele cliente que você consegue comunicar e consegue aplicar o que você está falando ali para ele. Eu vou te dar um exemplo. No meu caso, existem muitos clientes que você explica ali a estratégia, explica sobre as campanhas, explica sobre depois, né, que o comercial dele recebeu os leads. Aí você passa CRM, você passa scripts, cronograma de follow-up. O cliente que aplicar aquilo que você está falando, ele vai conseguir um resultado bem melhor. Então isso vai diferenciar aqueles clientes, né, que, por exemplo, não fazem essas coisas. Já passei por muito cliente que não entende, às vezes, né? Acha que ele está falando assim só por trabalho, etc. E acaba achando que o resultado dele vai vir todo das campanhas de marketing ali que a gente vai fazer, né? E aí o lead ele já vai chegar com cartão. E não é isso que acontece. A maioria do resultado vem depois que a gente recebe o lead. Então, atendimento ruim mata a campanha boa. Automação, CRM, pós-clique são o que geram lucro, né? Você não precisa nem entender de automação no início. Mas se você passa para o comercial desse cliente um bom CRM,
ou se ele já tiver o CRM, você passa para ele as melhores práticas para estar recebendo aqueles leads. Ali uma estratégia comercial, scripts de atendimento, cronograma de follow-up. Tudo isso vai gerar um resultado positivo para o seu cliente. Você vai precisar aprender a vender. Então, primeiro você vende o seu serviço, depois você ajuda o cliente a vender o dele. Quem domina a comunicação, domina o mercado. No meu caso, eu demorei a aprender essa questão. Quando eu iniciei, eu achava que se eu fizesse um bom trabalho ali, ia dar tudo certo com os clientes. Só que o que acontecia é que eu tinha um gargalo. E esse gargalo ele só veio depois que eu comecei a expandir. Quando eu comecei a analisar o meu produto, o que eu vendia para o cliente, começar a vender isso para mais pessoas, aí sim eu consegui ultrapassar esse gargalo com os outros clientes, né? Então, você vai aprender durante essa jornada de gestão de tráfego que não vai ser só ali criar campanhas, né? Passar relatórios para clientes. Vai ser muito mais que isso. Você vai ter que dominar vendas, você vai ter que dominar a estratégia, você vai ter que ter uma boa comunicação para tudo isso aí dar certo. Outra coisa é o que o mercado não está saturado. Ele está cheio de amadores. A maioria desiste no primeiro mês. Falta método, não oportunidade. Isso, cara, eu acho que acontece em todo tipo de mercado, né? Quando o mercado, principalmente a gestão de tráfego, que é o mercado que não tem uma porta de entrada muito grande, né? Muita gente entra achando que é aquela facilidade toda, achando que vai ganhar dinheiro dormindo ali na primeira semana. E aí, quando vê que não é isso, quando, né, se depara com os primeiros desafios, essa pessoa desiste. Então o mercado fica cheio dessas pessoas. Por que eu falo que falta método e não oportunidade? O que eu tô passando aqui para vocês agora é o que tem funcionado para mim. Então, se a pessoa entra, ela adquire um conhecimento que realmente funciona e ela aplica esse conhecimento, o que vai delimitar o resultado dela são outros fatores. Então, o que acontece muito é que como esse mercado ele tem muitas pessoas que falam sobre isso, ele tem muitas formas de fazer isso. Por exemplo, se você digita campanhas do Facebook, vai aparecer muita gente criando ali campanhas do Facebook. Então acaba que fica uma coisa muito perdida ali para essa pessoa que está iniciando. As pessoas que aplicam um método, que seguem um método validado, aplicam, testam, validam com seus clientes, elas tendem a dar melhores resultados ao longo prazo, né? Do que aquelas pessoas que sempre ficam ali testando todas as coisas que elas aprendem com um monte de gente diferente. Também coloquei aqui que profissional é quem mede, testa e aprende sempre. No início a gente vai estudar muito, né, para poder ter ali uma confiança para passar para os clientes, criar campanhas, criar estratégias para os clientes, fazer treinamento comercial, etc. E aí chega um momento que a gente acaba que dá um stop nesse estudo. Só que o que vai diferenciar, quem vai se destacar nesse mercado, né, quem vai se adaptar ou não, vão ser as pessoas que sempre estão em constante evolução. Então, se você sempre está entendendo sobre o seu mercado ali, o que acontece de novo, as melhores práticas, estratégias, você vai ser um profissional que vai estar muito mais preparado, né, pelo que vai vir. Então, se tem um gestor de tráfego que for preso ao que a gente fazia em 2022, por exemplo, agora ele fica um pouco mais perdido. Se ele não estiver se aprimorando, as estratégias que ele utilizava começam a não dar mais resultado, né? Então a gente tem essa diferenciação com relação às pessoas que não se aprimoram. O tráfego é só o começo. É o que acende o motor. Mas o que faz o carro andar é o funil, o produto e o atendimento. Então, se você acha que o tráfego pago
que é as campanhas que você cria, né, vão te dar uma carreira sólida ali em gestão de tráfego, eu tô aqui para falar que isso não é verdade. Você tem que aprender muito mais que isso. Então, isso eu não tô falando para afastar vocês, para falar assim, cara, é um mercado muito difícil, não faça isso. Pelo contrário. Mas é um mercado que vai te dar trabalho, né? Você vai ter muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. Então, o interessante é que você já entre com esse nível de consciência. Não é sobre o anúncio que vende, é sobre o sistema que converte. Então, se o gestor de tráfego consegue, além de criar anúncios, criar um sistema para o cliente, criar uma estratégia para o cliente vender, né? É isso que o gestor vai se apegar, é isso que vai dar um fator sucesso aí para a carreira dele. Antes de virar gestor, entenda isso. Vai dar muito errado no início. Você vai lidar com clientes difíceis e você vai perceber que tráfego é só 30% do trabalho. O resto é entender pessoas, números e negócios. Então é tudo isso que eu falei. A gente, como gestor, tem que saber errar. A gente tem que saber contornar esses erros. Lidar com clientes, tanto os clientes bons quanto os mais difíceis. A gente tem que ter essa noção de que só criar campanhas não vai trazer o resultado. E saber que temos que estudar muito mais, né, do que somente ali criação de anúncios e levar lead ali para o cliente. A gente tem que entender pessoas, números e negócio. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Se possível, se inscreva no canal, que eu vou estar postando novos conteúdos aí para quem está se aventurando nessa carreira de gestor de tráfego. Valeu!